segundo João. Glória a Deus. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estava seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Fora, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a Deus. É o chamado de Deus, aquilo que a gente chama de vocação. Eu não entendo, fazem os encontros vocacionais. Eu acho que deveria ser mais encontros administrativos do que vocacionais. Tem vocação para freira, tem vocação para padre, tem vocação para casar. Sinceramente, eu não entendo este tipo de vocação. Vocês entendem? Acho que não. Por isso que eu digo administrativa. Que é vocação para fazer uma ou outra coisa dentro do corpo social da igreja. Não é nada disso. A palavra vocare, desculpe, não é meu costume, é uma palavra latina, que quer dizer exatamente chamar. E nós podemos ver os primeiros, Cristo chama, e aqueles que João Batista tem a seus discípulos, e quando Jesus passou, ele indicou Jesus e falou: aquele lá é o Cordeiro de Deus. E depois nós ficaremos um pouquinho falando sobre esse sentido do Cordeiro de Deus. E eles o seguiram. Então vejo que é um chamado, não é um problema de ser apóstolo, não ser apóstolo, etc, etc. Específico. É chamado para Deus. Este é o grande problema. Chamado para Deus. Mas não são todos chamados? Não sei. Aí não sei. Porque o chamado de Deus se encerra dentro de si, aí sim, uma vocação bem clara, onde irá acontecer um fato extraordinário. Que não mais haverá estes templos, mas o corpo, este corpo, destinado a envelhecer, destinado a ficar doente, destinado do outro lado, se nós quisermos, a comer, beber, se divertir, se drogar, a se vestir com vaidade, a ser um manequim. Coisa mais estúpida quando chega no encontro. Que vestido bonito. É assim que fala o pessoal, não é? É assim, não? Que calça bonita, de grife. Tem grife. E eu não sou bonito? Será que nos desvalorizamos tão tranquilamente? Nós somos menos do que um vestido.
Estão vendo que não é de brincadeira, gente. E com esses pensamentos que enfiam na nossa cabeça, depois nós vivemos. E nós labutamos. E nos cansamos. E nos procuramos. E nós trabalhamos para procurar estas coisas, esquecendo o nosso próprio ser, que é muito mais importante do que todas as coisas que nós possamos possuir. Muito mais importante do que toda a criação. Porque não é no universo, não é na criação que Deus virá a habitar sobre a terra. Ele virá a habitar num corpo humano. Já antes do Natal, nós temos comentado isto, se vocês lembram, mas é bom lembrar novamente. Quando Davi estava meio arrependido, meio magoadinho, assim, no sentido bom da palavra, e que eu sou rei, eu moro num palácio de madeira preciosa, de ouro, de coisas, e a arca de Deus, as tábuas da lei, etc., estão dentro de uma baraca, dentro de uma tenda. Eu vou fazer um templo para as coisas de Deus. Aí Deus lhe responde: Davi, você é rei. Você lembra, era um simples pastorzinho. Eu mandei te chamar. Eu te fiz potente. Eu te entreguei os teus inimigos e você venceu. Que templo você vai poder me construir? Que seja digno de mim. Um templo morto. Está aqui um templo morto. As basílicas são templos mortos. As catedrais no mundo inteiro são templos mortos. E na última leitura daquele domingo, juntando as duas coisas, eu vou fazer o meu templo, fala Deus. O anjo foi enviado a Maria. Junte vocês então as duas coisas. E o anjo fala a Maria que Deus não tem corpo, deveria criar outro corpo fora da nossa raça humana. Então, este é aquilo que se chama de história. Vamos deixar esta palavra religiosa que às vezes se torna um palavrão, uma besteira. Mas uma palavra, vamos dizer, da realidade em que nós vivemos. Ou você pode acreditar, ou você pode não acreditar. Aí a liberdade é toda sua, mas os fatos permanecem. Se você encontra um pedaço de ouro, como uma criança, já falei outras vezes, e a criança vê ao lado do pedaço de ouro um brinquedo, o que a criança vai apanhar? O que vocês acham? O ouro ou o brinquedo? Mas o que vale mais, o ouro ou o brinquedo? Por que a criança apanha o brinquedo? Por falta de conhecimento do valor. Assim somos nós. Nós apanhamos as coisas por falta do conhecimento daquilo que é Deus. Isso que não é anunciado. Se ele é o valor sumo, total, começando pela sua criação, qual dos cientistas que ganha prêmio Nobel por descobrir uma partícula dentro do universo é considerado um gênio? Vocês viram as orquídeas lá? Pode criar com a maior simplicidade umas flores daquele tipo. Quem? Me diga vocês. Qual pintor
consegue reproduzir, e nós vamos comprar os quadros a caro preço. A caro preço nós compramos. Estamos defasados, sabe, gente? A humanidade está totalmente defasada. A nossa cabeça está fora. Então é isso que Deus envia um anjo a Maria, respeitando a liberdade dela, pedindo licença como no casamento. Olha, Maria, para falar em outras palavras, Deus precisa de você. Que nem chama Samuel. Samuel era uma criança, Samuel. O que Deus faz com uma criança? Davi também, quando tirou do pastoreio, era uma criança, uma adolescente que estava pastando lá as ovelhas. Maria era virgem, devia ter uns 15, 16 anos, não mais do que isso. Deus precisa de você. Mas para quê? Ele quer vir habitar sobre a terra. Estou traduzindo quantas palavras, mas o sentido é este. Ele quer vir habitar sobre a terra. Ele quer vir viver. Deus quer vir sobre a terra, viver a experiência humana. Mas ele precisa de um corpo, precisa de um templo. Esse templo que Deus iria construir. Um corpo humano. Este é o templo de Deus. Então, quando nós somos chamados à vida, somos chamados para quê? Para que Deus possa habitar na terra através de nós. Ele não nos pede absolutamente nada. Maria falou, mas como é que eu vou fazer isto? Eu ainda não estou vivendo com um homem. Maria, não é você que vai fazer isto. É Deus que vai fazer isto. Eis porque existe o chamado. E o chamado é fundamental. A vocação é fundamental, primeiro, num diálogo entre a criatura humana e Deus. E Deus inicia este diálogo. Ele chama Samuel, Samuel, Samuel. Não é Samuel que procura Deus, é Deus que procura Samuel. É Deus que manda chamar Davi. É Deus que procura Maria. Não foi Maria que falou, Deus, eu vou te fazer um filho. Esta é vocação, ser chamado. Chama os apóstolos, eu vos farei pescadores de homens, não mais pescadores de peixes. Então a iniciativa é de Deus. Agora, como disse para vocês, e a gente tem lido no Salmo, holocaustos e sacrifícios tu não quisestes. Eu estava lendo um livro nesses dias sobre Afeganistão, um escritor de lá que valores humanamente altíssimos onde ele descreve. Aí me convenci bem claramente que aquelas tribos que ele chama de selvagens e aos quais nós queremos levar a democracia de selvagem não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. O título do livro me falaram que tem até em português, é O Caçador de Pipa. E vocês podem ver, o escritor, sinto muito pelos americanos, mas nenhum deles até agora, eu li vários livros deles, chegou a um sentido humano tão profundo. E lá tem o sentido da expiação deste escritor, que se sente em culpa pelo que ele fez em criança, e carrega dentro de si esse sentimento de expiação. E que tem também em vários lugares, até do cristianismo,
os famosos flagelantes, os famosos do norte, não? Tem aquele que se flagelava. Vocês podem ver dos muçulmanos, que tem aqueles que se batiam com as cordas. Depois foi introduzido no cristianismo o famoso silício de fonte de para combater contra a sensualidade no corpo, etc. Nada disto resolve. Absolutamente nada disto resolve. Mas então o que resolve? Eis o Cordeiro de Deus. Jesus falou para Deus, Pai, fala no Salmo, holocaustos e sacrifícios tu não quiseste. Por isso eu disse, eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Então, há uma divisão muito clara entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vive debaixo da lei. O Novo Testamento vive em comunhão com Deus, através de Cristo. Porque Cristo assumiu a comunhão com a humanidade quando Ele se fez homem. Então não haveria mais vítimas que Ele oferecia de acordo com a sua posse, ou de acordo com o tamanho dos pecados que o pessoal pensava de ter, porque este sentido de expiação existe no coração de todo mundo, e a gente pensa, vou pagar os meus pecados, porque a consciência ninguém mata, gente. É uma realidade que nós carregamos dentro de nossa consciência. Podemos sufocá-la, podemos arrumar desculpas, podemos fazer o que quisermos, mas ela sempre fica nos atingindo. Então é preciso o resgate do que? Da consciência. Então no livro conta como este rapaz, crescido, volta. Então ele apanha feio, ele dava risada, porque daquele jeito ele estava pagando os seus pecados. Os israelitas também tinham, pela lei de Moisés, que oferecer, isto ou aquilo. Os outros povos também. Outro dia, eu não lembro aonde, me desculpa a ignorância, li no jornal, que um homem foi preso porque sacrificou uma menina de 7 anos para propiciar a benevolência de Deus sobre a colheita. Vocês sabem que sacrifícios humanos sempre tinham, mas sempre em função da colheita, em função dos bens materiais, em função de afastar doenças que matavam o povo inteiro. Então vejam vocês, gente, que quando se fala da vida de Cristo, não é algo fora que nós pegamos, tiramos com o nosso vestidinho diferente do domingo, não vamos limpar, vamos à missa, e aí nós colocamos o nosso sentido cristão, porque eu vou à missa aos domingos. Não se fez nada mais. Vocês estão vendo, tem os cachorros lá, também eles vão na igreja. Entra cachorro, sai cachorro. Não é que muda nada na cabeça deles. Entendeu? Se a gente não for para ouvir a palavra de Deus como Samuel, ele crescia e bebia a palavra de Deus. Então, este Cordeiro de Deus, holocaustos não quiseste mais. Por quê? Porque eles não redimiam a consciência. Quem que pode redimir a consciência? Psicólogo. Freud, Jung, e aí por diante, Foucault, mais moderninhos. Só Deus pode penetrar na consciência da gente. E quando falamos graça de Deus, nós estamos falando da luz de Deus, esta comunhão que Deus estabelece com a gente. Então o Cordeiro que foi oferecido
e foi oferecido mesmo como cordeiro sacrificial. Foi o quê? Se o verbo que existia, que era Deus, estava junto de Deus, o verbo, não tivesse assumido um corpo humano, ele poderia ser oferecido como cordeiro sacrificial para a humanidade? Não. Então veja, que ter assumido um corpo humano teve uma finalidade muito, mas muito clara. E quando nós choramos, porque ele não quer choradeira, porque ele carrega a cruz, e ele não falou para nós que não estávamos lá, mas falou para as mulheres que choravam: não chore sobre mim, chore sobre seus filhos. E quando a gente vê Maria aos pés da cruz, a gente fica lacrimando, porque imagina como uma mãe que vê o filho morrendo lá, só fica olhando na dor de Maria, no que ela sofre. E gozada, a gente sempre fica pensando na dor. Não sei por que não fica pensando no resultado que a dor vai dar. Na cirurgia, a gente não pensa na dor, pensa na salvação, não é? E por que na cruz nós pensamos só na dor e não pensamos na salvação? Então Maria, ela é grande, porque ela fez a oferta do seu filho. A Abraão, Deus pediu para sacrificar o seu filho, mas para prová-lo, para experimentar a sua fé, a certeza que era Deus que o conduzia, e que Deus faria as coisas através dele, não ele que faria as coisas. Mas depois Deus salvou Isaac, o seu filho. A Maria, não. Ela foi mais do que Abraão. A Maria, Deus pediu que sacrificasse o seu filho. E Cristo se ofereceu então como cordeiro, para resgatar exatamente a consciência dos homens. Outro dia estava aterrissando a isso, chegou uma mensagem, telefone, liguei, não estava lendo, sem óculos também, não estava lendo bem, não lembro quem foi que ligou, estava fazendo um concurso, ou um curseiro, falou: Frei, escolhi o senhor, qual é a pergunta atualmente que passa na sua cabeça, Frei? Imagina, eu estava dizendo. Falei: olha, eu não tenho pergunta nenhuma. Eu só tenho busca. Como? Pergunta não resolve nada, minha filha. A busca resolve, porque você acha. Mais cedo ou mais tarde você acha. E qual é a sua busca? Eu falei: a busca da verdade. Mas acha que a verdade vai salvar, vai melhorar? Não somente vai melhorar a verdade, mas vai salvar. Agora a pergunta que eu faria é esta: por que a humanidade não busca a verdade? E quando falo a humanidade, cada um de nós não busca a verdade. Você já encontrou alguém que admite o próprio erro? Já encontraram? Pode ser que encontraram, meio difícil. Veja nos jornais, na televisão, rouba mãos cheias. São todos inocentes. Só quando mostra o cheque assinado por ele na cara dura, mesmo assim eles negam. Isso vai ser o mais visível, como também o resto. Nos lugares, ambientes de trabalho, difícil achar alguém dizer: não, eu errei. Os pedreiros, chamei a atenção de um erro que fizeram. Não, é porque o desnível era muito pequeno. Eu falei: escuta, é difícil para você dizer errei. Vou fazer o quê?
Eu já te paguei mesmo, não vou nem te tirar o dinheiro. A humildade de dizer, errei. Gente, então não é de brincadeira. Aquilo que se chama fator religioso. Se quisermos falar de religiosidade, nós temos que falar de consciência. De consciência entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Então esse chamado para sermos cristãos encerra o quê? O chamado para a vida. E quem que trouxe a vida ao mundo? A vida biológica recebemos de graça. Não sei se vocês... Acho que eu, não sei, paguei antes, quando minha mãe me jurou. Mas... quem de nós pagou alguma coisa para ser gerado fisicamente? Você me deu alguma coisa, viu, Verônica? Você não existiria. Depois a gente conta. Entendeu? Quem de nós pagou alguma coisa antes de ser gerado? Ninguém. E quem de nós pode pretender de Deus alguma coisa se é Ele que nos chama? Ele que nos gera a uma vida imortal, não somente imortal, mas uma vida divina. Gente, vocês não querem entender o que passa na minha cabeça quando falo de vida divina. Quando se fala de vida divina, não quer dizer que a alma se separa do corpo, que o corpo vai para a terra, a alma vai para Deus. Não. Todo o nosso corpo também, porque é templo de Deus, como o corpo de Cristo, ele ressuscitará. E o nosso corpo feito mortal pelos nossos pais, ele será transformado em corpo imortal pelo próprio Deus. Esta é a famosa ressurreição dos mortos. Não somente, e as nossas capacidades humanas, elas não serão destruídas. Elas serão preenchidas pelo próprio Deus. Eis porque fala que nós somos o templo de Deus. Que o nosso corpo é o templo de Deus. E onde que ele pode habitar num corpo físico? Não. Ele habita dentro da nossa mente e ele habita dentro da nossa alma. E ele transforma. Então, não temos desculpa nenhuma. O doente não tem desculpa de permanecer doente. Basta que ele vá ao médico. Se encontre um bom médico. E que ele tome os remédios que o médico lhe dá. E ele vai sarar. O nosso médico é Deus. Isto que eu chamo de busca da verdade. A busca de Deus. Não é um simples raciocínio mental. Não é um simples raciocínio filosófico. Não. É uma busca da alma por uma realidade que alimente a nossa alma. Esta é a busca da verdade. Entendeu? Então o médico é Deus. O remédio é o quê? O seu próprio Filho. O Cordeiro de Deus. Ele, concluindo, que lavará as nossas consciências, por mais sujas que elas possam ser, elas serão brancas mais do que a neve. Então não temos desculpa. Só precisa da humildade de nos reconhecer. Quando se fala reconhecer pecadores, não me interessa. Me interessa reconhecer necessitado de Deus.
tendo sede de Deus. Gente, até que as ilusões do mundo não caírem, ou mentalmente nós não compreendermos claramente, voltado ao termo do comecinho, que o ser humano vale mais do que as coisas, mais do que o vestido, mais do que os bens, que nós somos o valor sumo, imensamente grande dentro do universo, até que as coisas não caiam, por nossa capacidade, mas não porque a gente fala, tanta manhã, nada se traz, nada se leva no mundo, mas também fica agarradinho as coisas, sabe? Preso naquela segurança que me falta, se eu não tiver isso, não tiver aquilo, não é? Ou a menos que Deus tire as coisas. Aos santos ele fez assim, sempre, 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 sempre. O próprio São Francisco, ele foi chamado várias vezes, até na saída de uma boate, as boates da época dele, ele mesmo que conta, teve uma experiência maravilhosa, parou, os companheiros foram na frente, ele sempre que era o líder da comitiva, voltaram atrás, acharam ele que estava em transe, diríamos agora. Francisco, o que é? Está apaixonado? Ah, tá. Eu vou desposar a mulher mais linda do mundo. Imagina, a mulher mais linda do mundo era a pobreza. O que você encontra na pobreza? A mulher mais linda do mundo que ele iria encontrar. Mas porque não era a pobreza que era bela, era Deus que ele encontraria na pobreza. Não é a pobreza que é maravilhosa, é Deus. E a pobreza tem que ser aqui, livre de dentro. E ele não entendeu nada. Voltou depois disso, continuou as suas festanças, as suas baguncinhas. Queria ser cavalheiro, um grande homem. Aí Deus falou, você não entende? Então eu vou fazer entender. Mandou uma doença nele, ficou 6 meses entre a vida e a morte. Ele que era o cantor, que depois cantou o Cântico das Criaturas, cantou a natureza. Quando ele abriu a janela, eu que vivi em Assis 10 anos, sei, amiguice daquela natureza lá, muito meiga aquela natureza, muito. Ele viu, sentiu um vazio enorme. Nada lhe dizia, nada. Quer dizer, nada preenchia sua alma. Como se o mundo não existisse. Foi aí que ele caiu em si. Aí ele procurou aquele Deus, exatamente através desta pobreza, e neste Deus ele encontrou a si mesmo. Este é a vocação, é o chamado.